E é por isso que a gente dá o nome de Era da Escuridão. Não existiam fontes de luz, ainda não surgiram as primeiras estrelas. E essa era, então, a gente sabe quando começou, mas não sabe quando terminou. Olá pessoal, aqui é a astrofísica Thaisa Storck Bergman para apresentar o Drops Astronômico número 5. Os Drops Astronômicos são uma série de apresentações em que eu conto de forma simplificada a história do universo. No Drops 1, nós falamos que tempo e espaço são equivalentes no universo, que quando a gente olha longe no universo, a gente está olhando o passado do universo. E se a gente tiver equipamentos sensíveis o suficiente, podemos observar quase o começo do universo. No Drops número 2, falamos do Big Bang, que é o início do universo, né? Daquela bolinha de energia inicial que dê origem a todo o universo que observamos. No Drops número 3, eu contei que nos 3 primeiros minutos do universo se formaram todas as partículas que deram origem a toda a matéria que a gente vê no universo. As pessoas, os planetas, as estrelas e assim por diante. No Drops número 4, eu falei da radiação de fundo, que é uma radiação que permeia todo o universo e que é o resquício dessa época do início do universo. E nesse Drops número 5, nós vamos falar então da chamada Era da Escuridão. E quando começou a Era da Escuridão? Foi quando os elétrons livres se combinaram com os prótons, dando origem aos átomos de hidrogênio, e também se combinaram com os núcleos de hélio, dando origem aos átomos de hélio. Nesse momento, por essa época de 380 mil anos de idade, o universo então era formado de átomos de hidrogênio e átomos de hélio. Podemos pensar como grandes nuvens de gás, hidrogênio e hélio somente. Essas nuvens estavam espalhadas por todo o universo, mas elas não estavam espalhadas uniformemente. Havia concentrações, nuvens mais densas, nuvens menos densas. E o que aconteceu então? A gravidade da matéria existente começou a colapsar as nuvens mais densas e começou então a aumentar a densidade e a temperatura no centro dessas nuvens. Quando essa densidade se tornou autossuficiente, a temperatura aumentou muito, chegou a uma temperatura que propiciou o início das reações nucleares. Que reações nucleares são essas? São reações em que 4 prótons, ou seja, 4 núcleos de hidrogênio, se unem para formar um núcleo de hélio. Essas reações nucleares são muito importantes porque são as reações que acontecem no centro do Sol. São as reações da bomba de hidrogênio, né? E elas liberam uma grande quantidade de energia e são responsáveis, por exemplo, pela luz que o Sol emite. Então, sem essas reações nucleares, o Sol não brilharia como brilha, né? Nesse instante, então, em que as nuvens atingiram essa temperatura e começaram a ocorrer as reações nucleares, as estrelas começaram a pipocar no universo. O universo escuro começou a brilhar pequenos pontinhos de luz, dando origem às estrelas. E deveria ser muito lindo se a gente pudesse estar naquela época observando o universo, enxergar de uma escuridão, na escuridão começar a aparecer esses pontinhos brilhantes de luz, que foram as primeiras estrelas a se formar no universo. E isso então configurou o fim da Era da Escuridão. Entretanto, a gente ainda não sabe quando é que ocorreu esse fim da Era da Escuridão e quando as estrelas começaram a se formar. O que nós conhecemos? Somente temos recorde de distância de galáxias observadas no universo. Qual é esse recorde? Para as galáxias, as mais distantes já observadas, e são muito poucas, que se consegue ter uma detecção, um nível de detecção suficiente, essas galáxias mais distantes
corresponde a uma idade do universo de 300 milhões de anos. Então nós não sabemos direito, não sabemos ainda o que aconteceu, né, entre 380 mil anos e 300 milhões de anos. Essa é a Era da Escuridão, que a gente não tem certeza quando termina. Sabemos que o fim da Era da Escuridão ocorreu antes de uma idade de 300 milhões de anos, porque observamos já galáxias com idade do universo 300 milhões de anos. Então nós temos essa incerteza, essa pergunta, quando é que terminou mesmo a Era da Escuridão e se formaram as novas estrelas? E essa é uma das perguntas fundamentais a ser respondida pelo novo telescópio espacial James Webb, que vai ao espaço em março de 2021. O que James Webb vai procurar para responder essa pergunta? Ele vai procurar por mais galáxias há 300 milhões de anos, porque nós temos só umas pouquinhas, só enxergamos as mais brilhantes, precisamos enxergar todas, e vai procurar galáxias mais distantes ainda, correspondendo a idades anteriores do universo. Quem sabe chegar a 200 milhões de anos de idade, 100 milhões de anos de idade, e observar todas as galáxias. Tentar detectar, tentar observar quando é que esse número vai começando a ficar raro, rarefeito, as galáxias vão ficando cada vez menos galáxias com a distância, e quando a gente chegar à distância limite, em que não tem mais galáxias, a gente então vai conseguir colocar esse limite, vai conseguir determinar a idade do universo em que terminou a Era da Escuridão. No próximo Drops nós vamos abordar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, os primeiros planetas que se formaram no universo. Você gostou desse Drops sobre a Era da Escuridão? Deixe o seu like. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, mande essa pergunta e esse comentário coloque no site. Obrigada pela participação. Até mais.